Você já parou para pensar o porquê de a maioria dos cantores ao vivo usarem microfones dinâmicos cardioides? Eu sou o Rodrigo do Home Studio Fans e nesse vídeo eu vou mostrar para você por que os microfones dinâmicos são os verdadeiros rockstars. Não é difícil lembrar dos microfones dinâmicos. Eles são aqueles pequenos bastões com uma grade em forma de esfera na ponta. Parece até um sorvete. Não é muito difícil vermos também alguns vocalistas como Bon Jovi tentando comer o microfone. Sabe, os caras dizem que existe a voz da boca, a voz da garganta, sei lá, mas esses caras parecem que estão fazendo a voz do estômago. É incrível. Primeiro, o que é um microfone dinâmico cardioide? Microfones dinâmicos são transdutores que convertem vibrações mecânicas do ar em energia elétrica e eles fazem isso usando uma pequena bobina presa a uma membrana suspensa em um campo magnético. Então, a vibração do ar faz essa membrana também vibrar, movendo a bobina, que por sua vez produz uma pequena corrente elétrica modulada carregando a informação que depois pode ser digitalizada ou apenas amplificada para ser ouvida em um sistema de alto-falantes. Na verdade, um microfone dinâmico é muito parecido com um alto-falante, mas com o funcionamento reverso. Por isso é possível usar um alto-falante como microfone, claro, perdendo muito das frequências mais altas. Eu aposto que você já teve um walkie-talkie quando era criança. E lá dentro tinha apenas um alto-falante que também servia como microfone. Por toda essa simplicidade é que os microfones dinâmicos são os mais fáceis de se construir e também os mais resistentes. As limitações desse tipo de microfone são relacionadas à capacidade da membrana em se relacionar com as diferentes frequências do áudio. Em raros casos, existem microfones com diferentes diâmetros de membranas, cada um priorizando uma faixa do espectro de áudio. Assim, eles conseguem combinar esses sinais e entregar uma ampla cobertura, desde 20 Hz até 15, 20 kHz. O fato é que a maioria dos microfones tem uma membrana padrão. Por exemplo, as cápsulas SM58 são focadas em capturar a faixa do espectro auditivo dos vocais. Aliás, que esse padrão SM58 é utilizado há mais de 50 anos nos microfones de palco. Incrível! 2. Por que usar um microfone dinâmico cardioide no palco? No palco as coisas são realmente hardcore, porque existe um monte de barulho por toda parte. O vocalista quase sempre está gritando, cuspindo, mordendo a cápsula do microfone. Dá para imaginar que qualquer outro tipo de microfone, por exemplo, um condensador de estúdio, não duraria muito tempo nessas condições extremas. Se não bastasse a durabilidade, o padrão polar de captação do microfone dinâmico usado no palco segue o formato cardioide. Uma boa forma de memorizar o desenho desse padrão de resposta é imaginarmos um pequeno coração de cabeça para baixo sobre o microfone. Esse desenho indica a sensibilidade do microfone às ondas sonoras nos diferentes ângulos em relação ao seu eixo central. O que significa que esse microfone escuta bem pela parte da frente, mas é praticamente surdo em sua base. E se a intenção é estressar o equipamento ao limite, o microfone dinâmico ganha também pelo seu custo reduzido, que chega a ser dezenas de vezes mais barato que um microfone condensador. 3. Como um microfone dinâmico cardioide pode salvar a qualidade do áudio? O microfone dinâmico cardioide, por sua característica mais direcional de captação, permite que você tenha um alto ganho de áudio antes de começar a receber o feedback. O feedback é aquele som chato que aparece quando o microfone fica próximo do alto-falante, muito conhecido como microfonia. Esse fenômeno ocorre quando o microfone capta o seu próprio sinal de retorno, o que acaba gerando um loop infinito no áudio. Agora, imagine usar microfone condensador no palco. O microfone condensador, apesar de não ser tão sensível assim como costuma parecer, usa outro padrão polar, mas omnidirecional,
diferente do microfone dinâmico cardioide. O microfone condensador escuta por todos os lados. Aí é praticamente inevitável que o microfone do vocalista acabe captando a bateria lá no fundo, o baixista e até os pensamentos do tecladista. A questão do ganho antes do feedback? Quanto mais o microfone adere aos sons próximos, mais microfonia aparece. Por isso, a cápsula SM58, com sua capacidade de rejeitar sons mais distantes, é uma obra de arte para ser usada no palco e não só. Deixei um vídeo no card aqui do lado, onde você pode conferir como álbuns famosos são produzidos com microfones dinâmicos e quais são os artistas que preferem esse tipo de microfone para gravar seus vocais. Esse vídeo é imperdível. 4. Onde o microfone dinâmico perde para um microfone condensador. Um microfone condensador supera o dinâmico quando você precisa de detalhes. Por ter um prato com um capacitor bem grande e pelo seu funcionamento diferenciado, ele é capaz de capturar uma quantidade maior de estruturas harmônicas. Isso quer dizer que a voz não é constituída apenas de poucas notas musicais. Na verdade, são infinitas as combinações de tons interagindo com o ar. E isso dá a característica chamada timbre para cada voz ou instrumento musical. Assim, um microfone condensador mais barato, como um BM800, que você compra por aí da China, pode até parecer decente, mas se você for olhar de perto, esse som perde uma quantidade enorme de informação, porque o microfone não consegue capturar as incontáveis combinações de notas harmônicas. Apesar dos seres humanos não estarem totalmente conscientes desses detalhes, a ciência diz que a mente humana é capaz de detectar isso em um nível subconsciente. Isso pode influenciar muito o conforto de quem estiver ouvindo, além de influenciar se a pessoa vai ou não considerar esse som agradável a ponto de se familiarizar com a gravação. Os microfones a condensador ganham essa disputa porque são capazes de capturar as vozes com o máximo possível de sinais subliminares que indicam que essa é uma voz realmente humana. E só para completar a dialética, os microfones mais simples produzem vocais mais sintéticos. Eu vou fazer um vídeo sobre esses detalhes em outra oportunidade, mas o que eu posso adiantar aqui para você é que o MP3 foi uma grande perda nessa jornada da evolução dos meios de gravação digital, porque o seu algoritmo de compactação torna o som mais sintético. 5. Quando um microfone dinâmico é essencial. O microfone dinâmico cardioide é essencial quando você precisa operar em condições acústicas ruins, não tem tratamento acústico suficiente, não quer se preocupar com reverberações por toda parte e ainda assim quer ter um vocal decente para colocar na sua mixagem. Se você for para um palco, então um bom SM58 dinâmico cardioide é a única opção que você tem se você quiser manter o controle da situação e ter um som relativamente agradável para os ouvidos dos fãs. O ambiente dos shows ao vivo é realmente uma condição extrema para o microfone. Nesses casos, a preocupação não é mais tanto quanto a qualidade do áudio, é mais uma questão de sentir a vibe das pessoas reunidas curtindo o mesmo som. A música é realmente incrível, melhor ainda é fazer música em casa. Por isso eu vou deixar aqui na descrição um link para um vídeo onde eu conto a minha história e eu mostro como você pode montar o seu home studio de alta qualidade sem investir em equipamentos ou softwares caros. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá! Beleza. Vamos lá então. Deus abençoa. Ixi, estralou tudo. Vamos lá. Você já parou para pensar o porquê a maioria dos cantores ao vivo usam microfones dinâmicos cardioides?